Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, no nosso propósito de estudarmos uma porção da Palavra de Deus. Nós acostumamos, às vezes, não prestar atenção, ou talvez não dar valor as coisas que acontecem na nossa vida e principalmente no que tange a obra de Deus. Às vezes Deus coloca na nossa vida, no nosso itinerário, no nosso dia a dia, alguma coisa para que seja feita. E nós, às vezes, achamos que não é coisa significativa e que não é necessário prestar muita atenção. Mas todas as coisas que Deus nos chama para fazer deve, por nós, ter relevância. Nós precisamos estar apercebido de onde nós estamos, o que nós estamos fazendo e principalmente do que Deus espera de nós e da maneira que nós devemos desempenhar aquilo que o Senhor coloca na nossa vida. Com esmero, com dedicação, fazendo as coisas de Deus, as coisas do Evangelho, as coisas da igreja, as coisas do nosso ministério, do nosso chamado, de uma maneira excelente. Deus tem colocado coisas diferentes na vida de pessoas diferentes. E o que vier para fazermos, que nós venhamos a fazer da melhor maneira possível, desempenhando com esmero nas coisas que Deus passa como atribuição para nós. No livro de Josué, no capítulo 5, a partir do versículo de número 13, o subtítulo está escrito assim: um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Nós precisamos ter discernimento das coisas boas e das coisas ruins. Nós precisamos saber como agir, como falar. Nós precisamos saber o nosso lugar. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor,
ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Nós vemos no texto que Josué estava próximo da cidade. Talvez no que era considerado a entrada. Lugar comum. Um lugar em que muitas pessoas poderiam ficar, estar. E que provavelmente muitas pessoas passavam por ali. E nós, dentro das nossas igrejas, nós também nos encontramos num lugar comum, num lugar em que outras pessoas estiveram antes de nós e que depois da nossa partida vão ter alguns nos nossos lugares, fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que nos empenhar. Dá valor àquilo que você faz. Independente do seu posto, independente do teu serviço, independente do teu cargo, independente das tuas possibilidades ou não. Se sentir no lugar que Deus determinou, de maneira satisfatória. É o que nós precisamos aprender. Mas geralmente dentro das igrejas, quando alguém é colocado para fazer uma determinada coisa, quando alguém é consagrado, reconhecido para, por exemplo, para o diaconato, ele começa a deixar de fazer o serviço que um diácono devia fazer com excelência e passa a olhar com os olhos de interesse no posto do presbítero. Começa a se tornar pregador, começa a olhar mais à frente, deixando de fazer aquilo que foi chamado. Nós encontramos Josué comprometido. Josué era comprometido. Estava à frente daquele povo. E quando ele viu a necessidade, quando ele se pôs na presença daquele que era o anjo do Senhor, ele se preocupou em saber se estava a favor ou contra, para ele tomar uma decisão. E o anjo disse para ele: olha, o lugar que você está é especial. Descalça, tira o sapato dos seus pés. Ou, melhor dizendo, tenha reverência com esse lugar. Valorize esse lugar. Use das tuas forças, use do teu conhecimento para fazer o melhor naquilo que Deus te escolheu. Talvez se fosse nós, íamos falar: não, aqui, na entrada da cidade, um lugar comum, um lugar de todos.
Mas a história nos mostra que Josué foi obediente. Reconheceu que estava realmente diante de uma grande obra. Com sua pouca força, mas com um preparo que vinha sendo adquirido no seu dia a dia, que começou bem lá atrás. Nós precisamos nos ater àquilo que Deus colocou para nós fazermos hoje. O dia chamado hoje é importante na minha e na tua vida. Valorizar o que você faz, valorizar o teu lugar, valorizar o teu superior, valorizar o teu pastor, o teu ministério. Buscar com intensidade e dar o melhor de si, independente daquilo que você está fazendo. Mesmo que você não considere que aquilo é excelente na sua vida, mas Deus espera que você reconheça o teu chamado e faça tudo da melhor maneira possível. Que seja para você um alerta, que seja para mim essa palavra um alerta, e que o Senhor nos conceda a graça para entender isso. Em nome de Jesus.